Senhor, nós pedimos nesse momento, Pai, que Teu Espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento de Cristo venha sobre nós nessa noite. E declaramos em nome de Jesus o fluir e o derramar do Teu poder, tocando as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, graça e paz. Vocês estão bem? Abra sua Bíblia, por gentileza. 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 7. Quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que está aqui nessa noite e testemunhar que hoje para nós é um dia que marcou as nossas vidas, amém? Nós viemos hoje às 8h45. Final do ano passado, o Senhor falou muito forte com nós que esse ano seria um ano de nós semearmos, amém? Olha que coisa linda esse fundo musical, ó. Tá faltando um tiquinho assim para mim não pregar, ainda continuar adorando, viu? Há uma unção tão maravilhosa sobre esse ambiente. Sabe, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. A adoração ao Senhor, a Bíblia diz assim que aqueles que adoram ao Senhor são como um espelho, a qual é refletida a face de Cristo em nós. Sabe qual é a importância de você adorar a Deus? Talvez você pode falar dele e você, mas por que cantaram tantos louvores hoje? Sabe por quê? Porque quanto mais nós cantamos, mais parecidos com Jesus nós ficamos. Amém? Toda canção que sai da sua boca, ela não volta vazia. Amém? A Bíblia nos ensina que antigamente, quando os exércitos saíam para guerrear, na frente dos exércitos iam músicos com tambores, com símbolos, com flautas, e os músicos iam preparando o caminho para a guerra. A adoração não é simplesmente um momento de gratidão, mas um momento que nós guerreamos, amém? Lembra de Davi, quando o rei Saul estava atormentado por espíritos? Lá tinha uma orquestra, a melhor orquestra do mundo, mas não tinha a unção que havia dentro de Davi. Não adianta, meus irmãos, a unção faz toda a diferença. E Davi, quando começa a tocar aquela harpa, talvez com notas simples, sabe, músicos que estão aqui hoje, talvez Davi não sabia nenhum si bemol, talvez Davi não sabia uma notinha menor, mas havia unção sobre a vida dele. E quando a unção de Deus está sobre nós, a diferença acontece. A Bíblia também nos ensina que quando os profetas iam buscar a voz de Deus, eles traziam músicos, para que os músicos, enquanto adorassem ao Senhor, a Bíblia fala assim que o Espírito Santo vinha sobre eles através da música, e eles começavam a profetizar aquilo que Deus queria falar com o seu povo. Sacerdotes, quando iam entregar sacrifícios ao Senhor, a Bíblia diz que lá ficavam músicos também em volta do templo adorando ao Senhor, para que enquanto o sacerdote fazia todo o sacrifício, eles estavam lá fazendo com que o louvor subisse como cheiro suave às narinas de Deus. Tem pessoas que acham que vai para o céu, vai chegar lá no céu, vai deitar numa rede, vai ficar o dia inteiro tomando aguinha de coco. Tadinho dele. Sabe o que nós vamos fazer nos céus? Adorar ao Senhor constantemente. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa para você. Isaías, quem é que lembra de Isaías quando viu o trono do Senhor? Isaías capítulo 6. A Bíblia diz assim que o rei Uzias havia morrido e de repente ele está lá no templo. Sabe qual é o melhor lugar para você ir em momentos de dificuldade? Os pés de Jesus. E foi exatamente o que Isaías fez. Isaías estava lá e de repente o templo começou a se encher com uma fumaça, bem parecido com o que Jesus está fazendo aqui nessa noite. E a Bíblia diz assim que ele vê o trono do Senhor e vê serafins. Sabe o que é serafim? Seres de fogo.
E os seres de fogo estavam ao redor do trono, e a Bíblia diz assim, que eles cantavam constantemente Kadosh, que significa santo. Quando você encontrar com Jesus, talvez nós falamos assim, eu quero conversar com Ele, eu quero perguntar para Ele, mas eu acho que é irresistível você chegar face a face com Jesus e não conseguir sair da adoração. Sabe por que o diabo tem tanta raiva de você? Porque mesmo em momentos de dificuldades, a adoração, ela não para de fluir de dentro de você. A má notícia chega, mas você está adorando ao Senhor. A situação fica difícil, mas você está adorando ao Senhor. As coisas não estão fluindo, mas mesmo assim você está continuando ao Senhor. Que é um conselho nessa noite, em nome de Jesus. Continue adorando Ele, porque não há adoração que não derrube muralhas. Muralhas cairão nessa noite em nome de Jesus. Correntes quebrarão nessa noite em nome de Jesus. A religião cairá por terra nessa noite em nome de Jesus. Enfermidade cairá por terra nessa noite em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite uma unção nova, fresca e cheia do poder de Deus caindo sobre você nessa noite. Quer um conselho? Continue adorando enquanto eu estou pregando. Quer um conselho? Depois da pregação nós vamos adorar a Deus com mais 1, 2 ou 3 louvores. Quer um conselho? Adore o Senhor. Amém? Eu não estou nem um pouco preocupado com o horário, porque a janta já está pronta ali no fundo, amém? Glória! Glória! Meus irmãos ali que já até foi tremer de Deus, né? Amém? Abra sua Bíblia. Você já abriu, né? Você é crente. Dá para você dar uma glória a Deus bonita aí? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Apenas um versículo. E eu quero ser muito rápido nessa noite. Pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Amém? Preste bem atenção nessa palavra. 1 Timóteo, 2 Timóteo é uma carta designada a um discípulo que é conhecido como discípulo amado de Paulo. Apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, ele escreve essas duas cartas em prisão para aconselhar o seu discípulo amado. É interessante algumas características da vida de Timóteo. Número 1, Timóteo era um menino novo de idade. A Bíblia nos ensina, através da vida do apóstolo Paulo, que Timóteo ele seguiu a fé dos seus pais, que também eram cristãos. E nós vemos que o apóstolo Paulo, ele tinha um carinho muito, mas muito grande pela vida de Timóteo. Em outras palavras, como diz o ditado, o Timóteo era o pupilo do apóstolo Paulo. Imagine, se coloca no lugar do apóstolo Paulo. Você é o apóstolo da graça, você fundou muitas igrejas, você passou por muitos lugares, você viu muitos milagres de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, ministro do Evangelho de Cristo. A Bíblia fala que nós devemos ir pelo mundo e fazermos discípulos em todas as nações, amém? Ele estava tentando fundamentar o Evangelho de Cristo. Para você entender a importância e a potência de fazer discípulos, Jesus ele começou com 12, e os 12 começam em Atos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Quando chega no capítulo 10, a igreja de Cristo, que era 12, está já em milhares, amém? Por isso que nessa igreja nós honramos a vida dos nossos obreiros. Hoje eu estava conversando ali com o presbítero Marcos, na hora que nós estávamos fazendo churrasco, porque crente gosta de churrasco, amém? Eu falei, Marcos, sabe qual é a maior alegria do meu coração? O presente que Deus me deu, porque a minha preocupação nesses últimos dias, o que eu vou fazer com a agenda da igreja para encaixar todos os irmãos para pregar? Porque o Vitor prega, o Henrique prega, o Anderson prega, a Karina prega, o Marco prega, o seu Jaime prega, está vindo a Amanda que também daqui uns dias está pregando, está chegando mais pessoas que pregam, e eu falei, glória a Deus por essa bênção. Isso é sinal que os discípulos de Cristo estão se formando.
Deixa eu falar uma coisa para você: quando há pessoas posicionadas em Cristo Jesus, que conhecem o Evangelho, essas pessoas se tornam contundentes no reino de Deus. Deixa eu profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus. Você frutificará de uma forma que você nunca imaginou. Poucos receberam. Eu vou profetizar de novo, eu vou dar uma segunda oportunidade para você. Você frutificará de uma forma que você nunca imaginou antes. As pessoas começarão a procurar você no seu trabalho, na tua casa, porque eles vão olhar para lá e vão falar: ali mora um homem de Deus. Ali tem alguém que tem o poder para transformar o mundo. Ali tem alguém que carrega dentro dele o Espírito Santo, e eu creio que através dele eu serei curado. Agora imagine, você tem um papel, uma caneta e poucas folhas para dar o conselho mais valioso da vida do seu discípulo. Nesse nível, Timóteo já pastoreava igrejas, ele já levava o Evangelho de Cristo, era um menino novo. Qual era o conselho? Eu quero que você se coloque no lugar do apóstolo Paulo hoje. Qual o conselho que você daria para o seu discípulo? Talvez algum falaria assim: Timóteo, não coma muito, porque senão você vai engordar. É interessante, não é? Sabe o que eu vejo aqui? Que coisa linda. Olha o conselho que o apóstolo Paulo dá para Timóteo. Timóteo, é o seguinte, deixa eu falar uma coisa muito importante para você. Deus, Ele não nos deu um espírito de medo. Eu quero que você foque aqui para mim agora. O medo, ele é uma emoção biológica adaptativa. Ele é essencial para a sobrevivência do ser humano. O medo é algo que vai impedir você de fazer loucura. Quem aqui sabe nadar? Eu sei nadar bem, quem já viu nadando? Parece uma pedra afundando. Quando eu chego num rio, ou até no mar, eu entro até no máximo na canelinha aqui, ó. Por quê? Porque eu olho para aquela imensidão de água, eu falo: peraí, se eu for um pouquinho, é perigoso. Bate o medo dentro de mim, e faz com que eu volte. E esse medo, ele me protege. Amém? Mas algo é importante você entender. Existem dois tipos de medo. Existe um medo que é uma reação biológica adaptativa, que vai fazer com que você não entre em lugares que era para você entrar, que vai proteger você. Amém? Concorda comigo? Mas o apóstolo Paulo aqui não está falando desse tipo de medo. O apóstolo Paulo aqui está falando de um espírito de medo. Está me entendendo? Agora eu quero que você olhe para você mesmo. A Bíblia diz em Coríntios: analise o homem a si mesmo. Existem momentos que você está na tua casa, você está de boa, você está com o pezinho para cima assistindo a Netflix, né? O David Leonardo na Netflix. Aí de repente começa a passar na sua cabeça assim: será que tem alguma coisa errada no meu coração? Parece que meu coração está batendo diferente hoje. Eu não vou sair de casa não, porque vai que Deus me livre, não vou me dar um ataque no coração. De repente você está lá, deitado na cama. Você está morrendo de sono. Você trabalhou o dia inteiro. Como a Karina cantou tanto que o sol me queimou. Os irmãos, hoje fiquei queimado no sol, hein? Tá tudo bronzeadinho. Aí você deita na cama, você coloca a cabeça no travesseiro, de repente vem assim: nossa, que valor será que vai vir minha conta de luz esse mês? Eu acho que eu não vou ter dinheiro para pagar, hein? Porque parece que eu tomei uns banhos a mais, parece que o ar-condicionado ficou ligado a mais. Eu acho que eu não vou conseguir pagar. Aí parece que o sono some. Aí você fica a noite inteira matutando: eu tenho que pagar a conta de luz,
a internet, eu tenho que fazer a compra, o dinheiro não vai dar, o que eu vou fazer? Eu vou passar fome esse mês. É só comigo que aconteceu essas coisas ou com você também acontece? Eu me senti mal agora, porque ninguém falou nada. Será que eu tô um pouco na carne, Vitão? Será que é só comigo que acontece essas coisas de vez em quando? Você já passou algum pensamento assim na sua cabeça? Do nada, vem algo que começa a te atormentar. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz assim: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades e os príncipes das trevas. E lá é interessante que o versículo continua falando assim, que o diabo ele vem através de um caminho. E sabe qual é o caminho que ele vem? A mente. Não existe duas estratégias que o diabo usa para tentar arrebentar com a sua vida. Preste atenção nisso. Se você entender isso, você vai mudar de vida. O diabo não tem duas estratégias para acabar com você. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, fala que ele vem através de um caminho. E sabe qual o caminho que é? A sua mente. Quando a Bíblia fala assim, que ele lança dardos inflamados, são setas do diabo na sua mente. São pensamentos que vêm. E sabe qual é o problema? Enquanto nós estivermos aqui, o diabo vai tentar te destruir. Tem pessoas que falam assim, eu não vou para a igreja, eu não vou aceitar Jesus, eu não vou subir para cantar, porque depois vai vir retaliação do diabo. Coitado de você, você não entendeu nada. Desde que você nasceu, você já está em guerra com o diabo. A sua guerra com o diabo não vai começar quando você começar a exercer um ministério. A sua guerra com o diabo não vai começar quando você começar a vir da igreja. A sua guerra começou quando você nasceu. Ele te odeia desde quando você nasceu. Por ele você não tinha nascido. Porque todas as vezes que um ser humano nasce, é um potencial adorador que Jesus colocou no mundo para adorar o nome de Cristo. Dentro de você tem algo que o diabo e o inferno não têm. A Bíblia diz assim em Provérbios: assim como o homem pensa, ele é. Porque se o diabo colocar um pensamento que você é um derrotado, você vai continuar sendo derrotado. Se o diabo colocar um pensamento que você é enfermo, automaticamente o teu corpo desenvolverá doenças. Nós estamos entendendo, e a ciência diz, que esse século é o mal da ansiedade. E sabe o que é a ansiedade? A ansiedade é o medo do amanhã que nem chegou ainda. A Bíblia diz assim: não se preocupais com coisa alguma, mas através da oração e súplica, deem ação de graças a Deus. O medo. E como eu disse, o problema não é a seta vir, não é o pensamento vir, mas é quando o pensamento vem e faz morada dentro da sua cabeça. Aí pronto. Sabe como funciona? A seta vem. Cabe você decidir se você pega, aceita esse ataque ou não. E infelizmente muitos têm aceitado o ataque. Quando você aceita o ataque, você libera. Quando você libera, você declara a sua sentença de derrota. Eu vou repetir isso de novo, para que fique fixado no teu coração. A seta vem. Cabe você decidir se você aceita ela ou não. Se você aceitar, a preocupação toma conta de você. Quando você libera a palavra, você decretou a sua sentença. 2 domingos atrás, o presbítero Marco pregou sobre o poder das palavras. A Bíblia nos ensina. Coríntios diz assim: eu criei, por isso eu falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós cremos, por isso nós falamos. Aquilo que você crê, você libera. Você não entende que dentro de você tem um poder, que aquilo que você fala é obrigado a terra a produzir.
Quarta-feira nós entendemos aqui a forma com que Deus ele formou o mundo. Deus ele formou o mundo de duas formas. Através do poder da palavra ele criava e em segundo ele organizava. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida em nome de Jesus. A partir de hoje você não usará a sua boca, a sua mente para trazer maldição para você, mas através da autoridade, do poder do Espírito Santo que está dentro de você, você liberará palavras ao seu respeito e essas palavras elas criarão um ambiente de fé sobre ao seu redor. Essas palavras criarão em nome de Jesus a solução para os seus problemas e organizará completamente a sua vida. Você acredita em nome de Jesus? Existe um medo que é um espírito maligno. Esse medo tem impedido você de prosperar no seu trabalho. Esse medo tem impedido pessoas de exercer o ministério. É muito triste às vezes quando nós olhamos o potencial muito grande de uma pessoa e nós conversamos com essa pessoa, nós treinamos essa pessoa e de repente ele fala assim: eu não vou porque eu tenho medo. Mas em nome de Jesus, nós já estamos caminhando para o final. Você veio aqui nessa noite para liberar isso. Eu estou olhando para pessoas que sairão daqui hoje com uma ousadia, com uma intrepidez do seu espírito, e a partir de hoje você quebrará barreiras que estão impedindo você de crescer, de prosperar e de desenvolver na presença de Deus. Eu profetizo que hoje, em nome de Jesus, pessoas sairão daqui curadas de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico. Eu libero sobre a sua vida que você sairá daqui hoje fluindo de uma forma que você nunca fluiu antes. Você crê nisso em nome de Jesus? Você crê no poder da palavra de Cristo? Eu não estou aqui pregando a palavra do Eliabe, eu estou aqui pregando o Evangelho de Deus. E a Bíblia diz assim: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Você precisa crer. Deixa eu fazer uma pergunta para você óbvia. Os seus problemas são maiores do que o poder de Deus? Por isso que o conselho para Timóteo Timóteo, Deus não te deu um espírito de medo, porque o apóstolo Paulo sabia que a única coisa que poderia parar o ministério de Timóteo era o medo no teu coração. Apóstolo Paulo sabia que se Timóteo não deixasse o medo dominar, ele fluiria de uma forma que ninguém ainda havia fluído. Ele cresceria de uma forma que ninguém ainda tinha crescido. Ele desenvolveria uma unção, o poder de Deus e alcançaria milhares de almas para Jesus. Olhe para dentro de você. O que o medo já tirou de você? Quantas as vezes o medo te impediu você de sair da tua casa? Quantas as vezes Deus te deu uma estratégia, um projeto maravilhoso que iria tocar a vida de muitas pessoas e você guardou esse projeto na gaveta porque você ficou com medo? Porque a seta entrou. Eu vou falar um ditado para você, você vai guardar esse ditado no teu coração, ok? É inevitável que o passarinho passe na sua cabeça, mas você pode evitar com que ele faça um ninho. Amém? Por isso que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios: quem conheceu a mente do Senhor? Quem prescrutou os seus pensamentos? E nós entendemos que o Espírito Santo, ele sonda todas as coisas, até as coisas mais íntimas do coração de Deus. O apóstolo Paulo fala assim: agora nós temos a mente de Cristo. Sabe por quê? Porque quando você começa a se render ao Evangelho de Cristo, quando você nasce de novo, a sua mente ela começa a ser transformada, e a partir de agora, nós não pensamos mais com um padrão humano, mas nós pensamos com um padrão celestial. Amém? Eu libero em nome de Jesus uma mente saudável sobre você. Eu libero em nome de Jesus uma mente criativa sobre você. Eu libero em nome de Jesus uma mente ousada sobre a sua vida. Eu declaro uma ousadia, o poder de Deus fluindo através de você. E o medo nunca mais vai impedir com que os projetos de Deus fluam através de você. Sabe, eu sinto o diabo essa noite batendo em retirada. Eu sinto nessa noite correntes sendo quebradas e você fluindo de uma forma que nunca fluiu antes.
Um padrão da mente de Cristo é algo extraordinário. Sabe por quê? O padrão da mente de Cristo olha para o morto, mesmo que fazia 4 dias, mesmo que cheirava mal, e fala: Lázaro, vem para fora. O padrão da mente de Cristo é, diante de 5 pães e 2 peixinhos, diante de uma multidão de mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, levantar e falar: Pai, eu te dou graça. E começa a distribuir, e todos são alimentados, ainda sobra muito mais. O padrão da mente de Cristo é de ser lá no monte orar e suar sangue, mas enquanto ele suava sangue, ele não estava ligando para a sua dor, mas ele estava orando falando: Pai, glorifique os seus filhos através de mim. O padrão da mente de Cristo é uma mulher que estava 12 anos sofrendo de fluxo de sangue, e ele fala para aquela mulher: vá que você está curada. É o cego enxergar. Por que você está preocupado com aquilo que é possível para Deus? Por que você anda ansioso pelo dia de amanhã? A Bíblia fala: nem os lírios dos campos se vestiram tão bonito como Salomão. Nem Salomão com toda a sua glória. O vosso Pai Celestial tem alimentado você. Eu profetizo bênçãos do Senhor sobre a sua vida nessa noite, sabe? Eu fico revoltado no bom sentido de olhar para vocês e ver o projeto, o plano de Deus que Deus tem na vida de vocês. Sabe, hoje, eu aqui pela manhã, eu comecei a olhar os irmãos lá no semáforo, aqui na porta da igreja, e os irmãos corriam, entregavam o panfleto, falavam: Jesus te ama, vai lá na porta da igreja, você vai receber oração, você vai ser tocado, você vai ser transformado. E o dia inteiro com o sol na cara, com o cartaz erguido, eu falei: uau, glória a Deus, os seus filhos, Pai, têm a mente de Cristo. Sabe qual que é o seu problema? Você está perdendo muito tempo com preocupação. Enquanto você está preocupado com as coisas, você está deixando de fazer o propósito de Deus. Era para você estar ganhando almas para Jesus. Era para pessoas estar sendo tocadas através da sua vida. Mas a preocupação, o medo tomam conta. E muitos estão dentro da igreja, mas estão travados. Muitos até vão nos cultos no domingo, mas estão com correntes nos seus pés e não conseguem ir. O espírito de medo tomou conta deles. Mas hoje nós quebramos em nome de Jesus todo espírito de medo. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Rapidamente, para nós encerrarmos, sabe o que é o poder aqui? O poder aqui no original é a palavra dunamis. É o mesmo poder que está escrito em Atos capítulo 1, versículo 8. É o mesmo poder que está em Romanos capítulo 1, quando Deus fala que não envergonha do evangelho porque é poder de Deus. A palavra dunamis no original vem de poder explosivo, de dinamite. Responde para mim: Deus te deu um espírito de medo? Só o Vitão respondeu. Vou até tomar uma água para você. Deus nos deu um espírito de medo? E o espírito de poder? Por que você não usa ele? Sabe, às vezes nós olhamos e nós imaginamos assim: ah não, o pastor tem poder, o ministro de louvor tem poder, o diácono tem poder. Mas na verdade, Atos capítulo 1, versículo 8, Marcos capítulo 16, lá não estava restringido esse poder a pastores, a missionários, a cantores. O poder era para todos os filhos de Deus. Se você nasceu de novo, se um dia você ergueu as mãos e aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador, há dinamite dentro de você. Sabe o que está faltando para a sua vida a partir de hoje, em nome de Jesus? Você explodir mais. Porque quando você explode, o diabo foge.
Quando você explode, pessoas são curadas. Quando você explode, pessoas são libertas. Quando você explode, pessoas são batizadas no Espírito Santo. Quando você explode, o reino de Deus ele é expandido. Quando você explode, o nome de Jesus é glorificado. Você precisa tomar posse do poder de Deus. Você precisa se apropriar do poder de Deus. Sabe qual é o problema do ser humano? O ser humano se apega mais à notícia ruim. Se eu falar para você assim, ó, toma cuidado para você ir embora, que alguém vai te atropelar em alguma esquina por aí. Você vai embora daqui na tua casa, você não vai passar por uma esquina. Você vai dar um jeito. Tem uns que vai escalar o poste e vai passar pelo fio pendurado, mas não vai passar na esquina. Agora, se eu falar assim, o poder de Deus está disponível para você, receba ele agora em nome de Jesus. Infelizmente, nem todos são apóstolos. Mas essa igreja é diferente, amém? Você é diferente, sabe por quê? Porque pela glória de Deus, hoje quando acabou o drive-thru, os irmãos já começaram a me procurar, falando, pastor, vamos fazer o próximo semana que vem. Você tem sede do poder de Deus. Os nossos irmãos têm sede do poder de Deus. E sabe o que acontece quando tem sede do poder de Deus? O Espírito Santo ele está exatamente procurando pessoas que têm sede. A Bíblia diz assim, que Deus ele procura adoradores que procuram o Pai em espírito e em verdade. Deus olha lá do céu e fala, peraí, aquilo ali tem sede, receba o poder. Amém? Poder, amor. Só poder não vai. Tem muitos que estão fluindo no poder, mas a Bíblia diz assim, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu expulsei demônios. Jesus naquele dia vai falar, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Poder é importante, sim, o poder é bom, sim. O dom ele é irrevogável, mas o poder não significa a aprovação de Deus. Preste muita atenção nisso. A aprovação de Deus é quando há amor no fundo do meu coração. Amor não é simplesmente um sentimento, amor é uma atitude, amor é um cuidado. É mesmo você não conhecer a pessoa, você se compadecer, você ajudar e você abençoar essa pessoa. E o terceiro, eu quero que você se coloque em pé. Equipe de louvor, sobe aqui por gentileza. Ô Lucas, toca a bateria aqui.